A farmacologia, no geral, faz exatamente o oposto daquilo que eu acredito. Porque para, de facto, repararmos o que houver a reparar, reorganizar a informação que precisa de ser reorganizada, nós precisamos, muitas vezes, de amplificar para poder ver o que lá está. Psicadélicos quer dizer precisamente isto, revelar a mente ou manifestar a alma. A psicoterapia, por vezes, precisa de fazer isto, trazer à luz para que se torne mais evidente, para que possa ser reorganizado. A farmacologia, muitas vezes, o que faz é o contrário, porque aplaca. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Ana Cruz. A Ana é terapeuta psicadélica, ela está há mais de 2 décadas a desvendar os caminhos menos óbvios da mente humana. Ela trabalha também com respiração holotrópica, está na vanguarda da terapia assistida por psicadélicos, mais especificamente a ketamina. E, portanto, vamos falar aqui, ainda não sei muito bem sobre o quê, vamos navegar juntas nesta viagem mágica. 1001 temas interessantes. Portanto, bem-vinda, Ana. Obrigada, muito bom ter-te Nur. aqui. Obrigada pelo convite, Nada. pelo desafio. Tu tens tanta coisa que eu quero conversar, portanto é assim, vamos pegar num primeiro tema, que é o tema mais vasto e mais amplo, não é? Que são estados ampliados de consciência. E começando por desmistificar um bocadinho o que é isto, não é? Porque hoje em dia está muito até na moda, digamos, não é? Os estados ampliados de consciência, os estados alterados de consciência, os psicadélicos, mas para quem está muito ligado à mente racional e à lógica e tudo mais, é difícil ainda compreender o que é isto, quase que parece ainda um campo meio que esotérico, não é? E então eu queria começar por desmistificar um bocadinho este tema para trazermos mais para o concreto. Ok, boa. Bora lá então. Então, tu mencionaste 2 termos, estados expandidos e estados alterados. Então, se calhar começamos por aí, também para desmontar um bocadinho o que são estes 2 conceitos. Por estados alterados de consciência, nós entendemos qualquer alteração do nosso estado normal de vigília. E este estado pode ou não ter um potencial terapêutico. Porque O alterado. Porque o álcool, por exemplo, altera-nos o estado de consciência, mas não tem em si, não contém nenhum potencial terapêutico. Os estados expandidos é uma outra forma de cunhar estes estados com potencial terapêutico. O termo que eu prefiro são estados holotrópicos. Interessante. Estados holotrópicos é um neologismo que foi trazido por Stanislav Grof, que significa que é composto por 2 palavras, holos e trepein, que significa mover-se em direção ao todo. Holos é todo e trepein é mover-se em direção a. Portanto, estes estados existem na humanidade há milénios e são trazidos por algumas culturas precisamente como formas de cura, de atingir estados que são em si psicointegrativos. Ok, certo. E com isto eu quero dizer que é trazer à luz, por exemplo, memórias recalcadas ou, no fundo, trazer à luz o inconsciente para uma melhor organização, para um processamento e para um melhor bem-estar. Exato. Isso é muito interessante porque eu lembro que até foi contigo que eu falei sobre isto, que a psicoterapia convencional nasce até já com a linguagem verbal, não é? Ou seja, precisamos de linguagem verbal para comunicar, nem sempre, mas é o nosso nossa maior ferramenta. Mas a verdade é que, e era aquilo que eu estava a dizer há bocado também, quando estávamos aqui à conversa, que na minha opinião pessoal, há sítios que a psicoterapia convencional não nos consegue levar, que talvez a terapia assistida por psicodélicos consiga. Isso. Eu sinto isto e falo por mim, porque nós, através da linguagem verbal, nós já conseguimos manipular um bocadinho a nossa narrativa. Já está condicionada, não é? Quando eu me sento à frente de um terapeuta e conto a minha história, já está completamente alterada pelas memórias, que talvez sejam memórias alteradas, pela narrativa que eu tenho, pelas minhas crenças.
Enquanto um estado ampliado de consciência, mais precisamente os psicadélicos, ou mesmo a respiração holotrópica, vai para lá do véu das palavras, não é? Faz-nos mergulhar num sítio que não é controlado por nós. Isso. Qual é que é o potencial disto na cura do trauma, por exemplo? Tu fazes perguntas grandes. Pois é verdade. Mas eu concordo em absoluto com tudo aquilo que descreveste. Aliás, tu no início dizias com mais de 20 anos de experiência na navegação, né? Nesta navegação, e é verdade, essa foi sempre um bocadinho a minha procura, ir mais fundo naquilo que nos ajuda a revelar a nossa mente. E como tu dizes, a linguagem verbal está muito ligada ao nosso hemisfério esquerdo e, portanto, à racionalidade. É as histórias que construímos com um motivo. Nós construímos como uma forma de nos organizarmos. Mas muitas vezes esta organização é com base em a argumentação que nos é possível no momento, num dado momento da nossa vida. Tal e qual. E estes estados holotrópicos o que fazem é permeabilizar a barreira entre o consciente e o inconsciente e deixar aflorar os conteúdos que podem ser traumas, que podem ser conteúdos à volta da nossa gestação, que nesta linha daquilo que é a minha formação, como tu disseste, enquanto terapeuta psicadélica, né, que é uma linha mais grofiana, aquilo que podem ser também conteúdos transpessoais, do inconsciente coletivo, portanto, permite o aflorar destes conteúdos para que possamos fazer uma nova organização mais harmoniosa, mais saudável. Ok, certo, sim. Mas se este muro entre o consciente e o inconsciente está lá, é por algum motivo, certo? Isso. E eu sinto esse muro em mim e também sinto muita necessidade de o ultrapassar e de o trespassar, mas às vezes eu não consigo, aliás, eu nunca consigo através da mente racional. E também a minha curiosidade de procurar outras terapias, de terapia assistida por psicadélicos, ou sei lá, o EMDR, ou a terapia somática, ou tudo isso, é mesmo numa de, ok, deixa-me lá passar esta barreira, porque eu quero viver uma vida mais plena, sem tanta resistência na vida. Mas por outro lado eu penso, mas se existe este muro, está-me a proteger de algo. Qual é que é a tua visão sobre isto? Eu não sei se já repararam, mas eu estou sempre com esta banda no pulso. Esta banda chama-se Whoop. E eu utilizo especialmente porque sou uma pessoa que dá muita atenção ao desporto, à nutrição e ao descanso. Para mim é uma prioridade na vida. Através desta app eu consigo perceber como é que estão os meus níveis de descanso, de esforço e de sono. E é ao observar estes números que eu consigo perceber se ando a viver a vida no limite ou se estou a ter um dia bastante mais equilibrado. Se tu és uma pessoa que prioritiza isto, talvez esta banda faça sentido para ti. Portanto, eu vou deixar aqui o link da acessão Whoop e é um mês gratuito. Até já! Que nós devemos nos aproximar daquilo que são os nossos traumas com cuidado e com respeito pelo nosso próprio ritmo. Nessa linha, eu neste momento encontro-me numa fase profissional em que realmente me sinto mais alinhada com aquilo que eu acredito que é o nosso trabalho enquanto terapeutas, que é respeitar o tempo do outro. No trabalho com estados expandidos de consciência, não é suposto nós sabermos darmos as respostas àquilo que a pessoa necessita na vida. Nós preparamos a pessoa o melhor possível para que ela própria encontre esse caminho e para que permita aflorar o conteúdo à medida daquilo que lhe é possível. Ok. E reforçando a tua ideia, os nossos mecanismos de defesa, se existem, estão a cumprir uma função e é uma função que é protetora. Isso significa que muitas vezes permitir aflorar este material sem estarmos devidamente preparados pode ser mais desorganizador do que organizador. Também por isso pode ser de alguma forma desafiante, para não dizer perigoso, algumas experiências psicadélicas fora de um set and setting adequado. Certo. Eu não sei se foi o Stanislav que disse, mas alguém na área disse que os psicadélicos podem se adequar a qualquer pessoa desde que exista um contexto, um set and setting adequado. A cena é que não existe, não é? Sempre. Exato.
E, portanto, essa é a grande questão. Tu concordas com esta afirmação? Ou seja, qualquer pessoa está apta para uma terapia assistida por psicodélicos desde que exista um espaço, um contexto e uma integração plena e controlada? Ou achas que não? Eu acredito que sim, mas dito isto, também temos que respeitar o tempo da ciência e da sociedade, e a verdade é que ainda não existem estudos suficientes que nos digam que é seguro trabalhar com alguns quadros diagnósticos, nomeadamente perturbação psicótica. E este é assim o grande quadro Ok. tirando isso, pronto, inicialmente, e mesmo aqui em Portugal, nós estamos mais focados no trabalho com depressão resistente, muito embora os estudos também estão a avançar, e nomeadamente em fibromialgia, Parkinson, perturbação de comportamento Interessante. alimentar, dependências, portanto já há muito mais Pois, porque evidência científica. ok. Principalmente, por exemplo, em dependências ou perturbações de comportamento alimentar ou quadros mais neuróticos, no fundo o que acontece é que nós repetimos sempre os mesmos caminhos, as mesmas sinapses no cérebro, não é? Repetimos sempre o mesmo. Por exemplo, uma pessoa com uma perturbação obsessiva ou compulsiva não consegue sair desse loop. Está sempre a repetir. E o que um psicodélico ou uma terapia assistida por psicodélicos faz é quase como hum, ajuda-te a recriar outros caminhos, não é? E a ver o mundo de Exatamente, forma diferente. exatamente. E eu acho que tem uma coisa muito interessante e que eu queria explorar um bocadinho contigo, que é a experiência. Ou seja, eu, por exemplo, eu pessoalmente sou uma pessoa com muita dificuldade em relaxar, não é? Sinto que sempre fui hipervigilante, sempre fui muito tensa e um estado de relaxamento é raro na minha vida. Mas se eu fizer terapia assistida por psicodélicos e tu me transmitires, ou imagina, aquilo que seja, se na experiência eu perceber, por exemplo, a impermanência da vida, se eu sentir um estado de relaxamento perante a viagem que eu estou a ser conduzida e voltar para o mundo real ou para a vida cotidiana, já a sentir esse estado de relaxamento perante a impermanência da vida, não é? Porque se calhar a minha tensão e agitação, se calhar ou ao medo da morte, ou ao medo que tudo acabe, ou à ansiedade, e de repente eu passo por uma viagem onde eu lido com alguma plenitude com esse tema, o facto de eu experienciar isso e voltar dessa experiência já com isso dentro de mim, faz toda a diferença do que, por exemplo, ter uma sessão de psicoterapia onde estou só a conversar sobre o tema, não é? Porque é muito fácil conversar, mas de facto sentir é muito diferente. É isso mesmo. Essa é é um dos fatores que eu costumo, uma das explicações que eu costumo usar para distinguir também a terapia pelo verbal da terapia com estados holotrópicos, seja com psicodélicos ou com respiração. Uh, Nós, em termos daquilo que é a nossa biografia, nós falamos em dois grandes tipos de trauma: o trauma por comissão e o trauma por omissão. O trauma por comissão é tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, de que somos alvo, seja bullying, seja violência, whatever, mas é algo que nos acontece e que provoca trauma. O trauma por omissão é tudo aquilo que o ser humano deveria ter direito a e que por algum motivo esteve recebeu. omisso na sua vida. O amor, o cuidado, uma boa amamentação, pronto, aquilo. A grande diferença é como é que eu te explico verbalmente ou como é que eu explico como é sentir o amor e Exatamente. como é que tu integras isso na tua vivência. Em estados holotrópicos, em estados expandidos de consciência, ter essa vivência corporal tem outro efeito. E se no momento, imaginem que estás a passar um trauma de omissão, se te for possível verbalizar e pedir, por exemplo, o contacto físico, e se esse contacto físico for providenciado de forma correta, pode ser reparador do trauma. Uau, isso é E isto incrível. muito dificilmente, não quer dizer que não possa acontecer, lá está o meu caminho também naquilo que é a psicoterapia, passou pela psicoterapia corporal, porque é uma das formas que eu acredito e que isso de facto pode acontecer, mas ainda assim demora mais tempo
Porque é preciso uma certa qualidade de estado de consciência Sim, para, sim. Eu para acho que a que. experiência seja psicointegrativa de facto. Uhum. Eu acho que isso é o maior. Agora pensando, eu acho que é o maior poder da terapia assistida por psicodélicos. É realmente. Eu estava a pensar na minha vida e em coisas que eu, se calhar, feridas que eu tenho ou coisas que eu vivi que, se calhar, me fazem ser uma pessoa bastante mais controlada ou, enfim, todos aqueles stresses que nós temos na vida. Mas de repente, numa viagem, numa terapia assistida por psicodélico, me levar a sentir um estado de puro relaxamento ou de puro amor e eu voltar para o meu dia a dia com isso, Uhum, não é? De uma forma muito mais plena e se calhar, enfim, acho que mudaria tudo. uhum, Um, Ora, estavas a dizer que vocês trabalham acima de tudo com depressões mais resistentes, não é? uhum. Porquê é que há tanta gente que procura a cura para uma depressão, não é? E não querendo estar sempre aqui a comparar a psicoterapia convencional com a terapia assistida por psicodélicos, mas também para dar aqui uma visão mais ampla, mas porquê é que as pessoas tentam curar a depressão através de fármacos, não é? Anestesiantes emocionais, no fundo, ou não, mas pronto, sou eu que estou a dizer também. Ahm, e tentam, não conseguem, e através de uma viagem psicodélica talvez seja um bom veículo. Eu já te conheço um bocadinho, vou-te dar uma resposta que pode ser polémica, mas eu sei que te vai agradar e que é aquilo Tranquilo, aqui é o sítio da polémica. que é aquilo em que eu verdadeiramente acredito. Através. Vou fazer uma ressalva. Não quer Desculpa, ressalvas. desculpa. A psicofarmacologia é útil em alguns momentos de elevado sofrimento. Eu própria costumo dizer Sem várias vezes dúvida. aos meus clientes, também não há necessidade de estar durante tanto tempo, por vezes, a sofrer tanto, e eu própria, por vezes, recomendo e considero que a farmacologia pode ser uma alavanca. Uhum. Contudo, a farmacologia, no geral, faz exatamente o oposto daquilo que eu acredito. Porque para, de facto, repararmos o que houver a reparar, reorganizar a informação que precisa de ser reorganizada, nós precisamos, muitas vezes, de amplificar para poder ver o que lá está. Psicadélicos quer dizer precisamente isto: revelar a mente ou manifestar a alma. A psicoterapia, por vezes, precisa de fazer isto, trazer à luz para que se torne mais evidente, para que possa ser reorganizado. A farmacologia, muitas vezes, o que faz é o contrário, porque aplaca, não é? Ao aplacar o sintoma, não nos permite. Sim, sim. Não achas que todos nós andamos a aplacar todas as emoções da nossa vida, agora fazendo um transfer daquilo que acabaste de dizer para a vida? Eu acho que isto é o que está a acontecer no mundo, não é? Nós estamos todos a aplacar. Eu adorei esse termo porque efetivamente é aquilo que estamos a fazer, que é, ok, vem um bocadinho de dor, ou eu sinto um bocadinho disto, ok, aplaca para baixo e segue a vida. Oh, Nuri, porquê é que nós fazemos isso? A maior parte de nós não tem alternativa, porque não temos tempo. Eu há pouco, num dia da saúde mental, refletia sobre isto. Para mim, um dos maiores sinais de saúde mental é ter tempo para processar as emoções. A maior parte do tempo, a maior parte da tua vida, tu não tens tempo para o fazer porque estás demasiado ocupado em ser produtivo. Porque tens que pagar a tua casa, tens que pagar o teu carro, tens que pagar as contas, se decidiste ter família, tens... Sem dúvida. Portanto, não temos o tempo necessário para processar devidamente as nossas emoções. O sistema não está desenhado para. Eu estava a falar contigo, não é? Sobre a menstruação. Estou a passar aqui por um momento denso, não é? Todas as mulheres percebem um bocado isto. Que como é um momento mesmo denso e intenso das nossas vidas e como não há espaço para uma mulher viver isto, não é? Porque de facto não tens um sistema que te permita ficar contigo na dor ou na dor ou em tudo aquilo que estás a sentir, no estado caótico, não é? Que é a energia feminina no seu mais puro estado, não é? O caos e o eu não sei, e o chorar, e o rir, e o dançar, e portanto não há espaço para esta energia feminina fluir. E portanto, onde é que achas que isto nos vai levar enquanto humanidade? Continuando a aplacar
E também o caminho da psiquiatria, qual será, não é? Vai-nos levar onde já nos está a levar, que é a doença, À não é? E doença. a epidemiologia, não é, expressa isso muito bem. As taxas de depressão e de ansiedade são Sim, elevadíssimas e sim. a tendência tem sido crescente e é aqui que nos está a levar. Sim. Ana, tu também trabalhas, ou já trabalhaste também com adições, por exemplo, alcoolismo, Sim. estavas-me a dizer há bocado. E isso é um tema também que eu tenho muito interesse, não é? As adições. Ahm, mas de onde é que achas que é a origem do trauma, não é? Do trauma não. De onde é que achas que é a origem da adição, não é? E uma adição pode ser É tanto. multifatorial e é impossível eu dar-te uma só resposta sobre isso, Claro. depende de cada pessoa e de cada história e de um conjunto de vivências e por vezes até genética. Mas achas que uma pessoa com uma adição. Eu no outro dia estava a ler aqui no livro do Gabor Maté, O Mito do Normal, uma coisa muito bonita que é. Ele perguntou a um adito de heroína, perguntou-lhe o que é que tu sentes com o chute de heroína? E ele disse: é difícil explicar, eu sinto o calor do abraço da minha mãe que eu sentia quando era pequeno. E até que ponto é que uma adição não está a cobrir uma desconexão com o divino ou com a nossa mãe, não é? Ou com o amor puro, não é? E quanto mais esse vazio do amor, mais nós procuramos cá fora. E quando encontramos uma coisa que nos sabe bem, ficamos lá, não é? Repetidamente, porque não temos isso cá dentro. Até que ponto é que. Tudo isso que tu dizes é verdade. Não podemos é generalizar a todos os tipos de dependências e lá está, para cada pessoa há uma história. Claro. Como tu mencionaste, eu trabalhei muitos anos em alcoologia. Eu era muito jovem ainda na altura e eu sou também psicodramatista e eu lembro-me de ir a congressos de psicodrama onde a questão do alcoolismo era tratado como o tema e faziam dramatizações à volta da garrafa ou do copo ou e eu lembro-me de olhar para aquilo e achar estranho, porque eu dirigi grupos de psicodrama em comunidade terapêutica durante semanas, sem nunca mencionar a questão do álcool. Interessante. Mas lá está, isto quer dizer, são formas diferentes de trabalhar. Claro. Não quer dizer nem que é melhor, nem que é pior. Mas aqui a questão não é o álcool, não é? É a adição que está por trás. É o que é que o álcool, que função é que o álcool vem cobrir? E pode ser um vazio, uma ausência de relação, um trauma de omissão de amor, mas também pode ser um trauma por comissão, por abuso sexual. Portanto, é um sintoma, o que está por trás pode ser variadíssimo. Eu tive um cliente uma pessoa muito interessante com uma dependência considerável a cannabis e ele recorda a primeira vez que fumou como o primeiro momento de relaxamento. E claro, ele não percebia também muito bem de onde vinha e a dada altura na terapia ele tem a memória de dormir vestido porque nunca sabia como é que o pai, que tinha um problema de adição, ia chegar a casa se eu não chegar violento e se ele ia precisar de fugir de casa a correr. Em adulto desenvolveu uma perturbação do sono, adormecer para ele tinha esta dificuldade e só quando conectou estas duas situações é que reparou o sono dele no momento presente. Portanto, isto era uma memória muito antiga. Isto para te dar um exemplo. Essa questão desculpa ter interrompido, Ana, mas só para não perder, essa questão do reparar, ou seja, de tu teres um trauma, desenvolves uma perturbação de sono e depois em terapia percebes que isto está completamente ligado a uma história de infância em que tinhas que fugir, em que provavelmente tinhas que fugir se o teu pai chegasse a casa alcoolizado. Quando tu fazes este clique dentro de ti, isto é suficiente, ou seja, parece que a nossa mente está à procura de respostas. Isto é suficiente para nós integrarmos uma dor? Percebes aquilo que eu estou... Às vezes é, outras vezes não. Ok. Porque muitas vezes
Nós não temos maturidade suficiente para processar toda a complexidade das emoções que está a acontecer nesse momento, principalmente quando é referente a um dos nossos principais cuidadores, não é? Como são os nossos pais, em que pode coexistir amor e raiva podem coexistir. Exatamente, sim. E é saudável até que coexista. Uhum. O mais difícil é quando nós não aceitamos que os dois estão lá. Uhum. Então, se o amor se sobrepõe, tu reprimes a raiva e mais tarde pode ser suficiente associar os dois, mas pode não ser. Uhum. Pode ser importante ir lá atrás e voltar a processar todas aquelas emoções complexas que não foram processadas. E pronto, mais uma vez isto... Sim. Pela terapia pelo verbal às vezes pode ser complexo de fazer. Sim. E até que ponto é que uma terapia assistida por psicodélicos também consegue curar uma adição, não é? Porque há muito este mito de uma droga, entre aspas, curar uma adição de uma droga, como assim, não é? Como é que um psicodélico pode curar uma adição à cocaína, por exemplo? Isto acontece e pode acontecer perfeitamente, não é? Também há uma diferença entre terapia psicodélica e psicoterapia assistida por psicodélicos. Ah, é? É. Então, qual é a diferença? E pronto, claro, eu vou puxar a brasa à minha sardinha, mas eu acredito que a psicoterapia assistida por psicodélicos tem mais potencial, porque muitas vezes a experiência por si só, em termos de todo o seu conteúdo subjetivo, pode não ser suficiente. É preciso haver uma compreensão e uma integração. Mas na terapia assistida por psicodélicos não há essa... Estás a falar E de agora porque é que eu psicoterapia? cheguei aqui? Tu chegaste aqui porque eu perguntei se a terapia assistida por psicodélicos poderia curar uma adição, por exemplo, à cocaína, não é? Ou uma adição à heroína, se calhar um bocado mais puxado, não sei se sim. Ou seja, isto para dizer que não é garantido que uma pessoa que tenha problemas com substâncias vá curá-la só porque resolve tomar Exatamente, sim. cogumelos ou LSD ou cetamina ou whatever. É preciso que haja toda uma preparação e depois uma integração daquilo que são também as experiências subjetivas. A eficácia será tanto maior quanto mais isto acontecer. Agora, tu gostavas de compreender um mecanismo pelo qual isto acontece? Sim. O mecanismo é exatamente igual ao mecanismo que acontece em qualquer outra entidade nosológica. A questão é retirar o sintoma da frente, perceber o que está lá que criou o sintoma e reparar. Exatamente, sim. É exatamente o mesmo. É. Claro, faz todo sentido. Olha, Ana, e o que é que Mas este... repara como tu, sem querer, também tens essa tendência a olhar as dependências como uma... Sim, porque isto quer dizer, isto é uma longa história, não é? Na nossa... Eu acho que isto é uma história que está no inconsciente coletivo. É inconsciente coletivo, não é? Sim, sim, no sim. inconsciente coletivo, de que foram muitos anos a ouvir que os psicodélicos são drogas. Estavas a falar disso, não é? Não. Como tu tens tendência a olhar para as dependências como uma questão por si só, é que o mecanismo por trás é Exato, igual. é igualzinho. Sim, é igualzinho. Exatamente, mas é aquela questão de... Eu por De acaso... atacarmos o sintoma. Sim, exato. De atacarmos o sintoma. Sim, tal e qual. E muitas vezes o que acontece é se retiramos o sintoma e a pessoa não está preparada, a pessoa desorganiza ainda mais. Eu ia te perguntar qual é que era a importância da parte de integração, não é? E como é que vocês, psicoterapeutas, percebem efetivamente que aquela pessoa está preparada para seguir viagem convosco? Não é? Porque não é fácil perceber isto, não é? Porque, como tu disseste, o conteúdo que a pessoa vai encontrar pode desorganizar tudo. E nós nunca sabemos, é um bocado imprevisível. Não é? Então, vou passar um bocadinho de publicidade. Ora. A Safe Journey tem um artigo muito interessante sobre, que é quase um autodiagnóstico para a pessoa perceber se está preparada para uma experiência psicodélica.
Dito isto, dentro daquilo que é a preparação, o que é que as pessoas precisam de saber? Em primeiro lugar, precisam de estar numa relação de confiança. Precisam de sentir que as pessoas com quem estão a trabalhar que vão providenciar tudo aquilo que é necessário e que vão estar lá e que está num ambiente e num setting seguro. Em segundo lugar, quanto mais a pessoa souber sobre o que é a terapia psicadélica e sobre o vasto leque de experiências que pode viver, mais tranquila vai estar. O leque de experiências é variadíssimo. A estrutura que até agora encontrei e que eu acho que melhor descreve é a estrutura de Stanislav Grof, que tem 3 níveis: as experiências biográficas, as experiências perinatais e as experiências transpessoais, e depois dentro de cada uma destas categorias são inúmeras, mas no fundo a pessoa, percebendo este vasto leque, percebendo que uma experiência psicadélica não é sinónimo de paraíso, pode ser o inferno. Pois. Saber isso e ainda assim querer. Sim. Ou seja, tem que haver um compromisso com a tua cura, não é? Não é, vou fazer uma terapia com psicadélicos porque eu quero curtir, ou quero ver alucinações, ou quero ver, ou por curiosidade. Não, tem que haver um compromisso com a tua cura, não é? Tem que haver este comprometimento. Exatamente. É algo sério, não é mandar uma pastilha no boom, não é? Pronto. É um bocado isso. O que é que o facto de trabalhares há tanto tempo com psicadélicos, que insights é que trouxeram? O que é que te ensinaram sobre a alma humana? Sabes porquê? Porque eu acho que a doença mental é uma doença espiritual. É assim, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, portanto eu posso afirmar isto da minha experiência, não é? Obviamente isto é um tema um bocado controverso, porque isto não é imensurável, mas a verdade é que as doenças mentais não param de crescer, não param de crescer. Como estávamos a falar, nós temos tendência a aplacar cada vez mais tudo aquilo que sentimos e de repente como é que nós, quer dizer, nós estamos num mundo doente, não é? Olha, Nur, há pouco, agora durante a nossa conversa, estava a pensar que como é que isto passa lá para fora, não é? E que de repente parece que estamos a fazer uma apologia da psicoterapia psicadélica e eu não quero, como não quero passar essa ideia, porque não é, é importante que as pessoas o façam dentro de um ambiente que é seguro. Claro. E hoje em dia em Portugal aquilo que é seguro, que é legal e que é seguro é psicoterapia assistida por um psicadélico ou por um fármaco que tem efeitos psicadélicos, em específico, que é a cetamina. Eu vou usar do meu privilégio, que é ter feito uma formação com uma parte vivencial para te responder à tua pergunta, exatamente. ok? A minha formação foi uma formação durante 3 anos, híbrida, metade online e com módulos vivenciais, residenciais, intensivos. E nestes módulos nós fizemos a experiência e usamos as substâncias. Nós trabalhamos essencialmente com psilocibina e LSD, mas também com MDMA e 5-MeO. Daquilo que foi a minha experiência pessoal, é de facto Olha, é isto que descreve o Pedro Rodrigues no início do seu livro, quando diz quando fala do conceito psicadélicos e psicadélicos significa mente ou alma e psique e o delos, o manifestar ou o revelar. Eu acho que este trabalho tem muito que ver com isto, que é, em primeiro lugar, este revelar da mente, é trazer à superfície todo o nosso material inconsciente, mas de alguma forma, e ao tocar também as dimensões do inconsciente coletivo e do transpessoal e do arquetípico, é no fundo uma experiência de voltar à criação de tudo. Certo. Porque nós somos também de facto criação e portanto tem que haver em nós um lugar onde isso está gravado. E da minha vivência, daquilo que foi a minha formação, nós tocamos aí também, de facto. E o que é que revela sobre a alma? Não foges! Durante esses 3 anos, o que é que revelou?
Se é que revelou alguma coisa, pode não ter revelado nada. Eu penso que nós as duas até já conversamos um bocadinho sobre isto, que foi a possibilidade de tocar o conceito do vazio. Sim. E que é no vazio que reside todo o potencial criativo e todo o nosso potencial enquanto seres humanos. E eu tenho refletido muito sobre isto porque a mim interessa-me trazer isto à matéria e à minha vida do dia-a-dia e à vida das pessoas do dia-a-dia. E para mim este vazio significa tu te poderes libertar de todas as tuas amarras. Porque tu quando tomas uma decisão, seja ela o que vai ser o teu jantar ou que profissão é que tu vais seguir, seja da mais simples à mais complexa, tu estás condicionada por uma série de camadas daquilo que foi a tua educação e a tua cultura, a tua família, as tuas gerações, o país onde vives, a cultura onde cresceste. Portanto, é muito difícil nós tomarmos uma decisão na vida completamente livres de toda esta carga. E este trabalho, com estados expandidos de consciência, na minha perspectiva é isto que te permite, é ir soltando camadas e passo a passo ir-te aproximando daquilo que é o vazio, daquilo que é esta liberdade total para a cada momento na tua vida tu poderes dar respostas novas. Lá está, para a tua libertação daquilo que é a nossa compulsão para a repetição. Repetição de velhos padrões, repetição e que nos fazem estar sempre a bater contra o mesmo muro. Exatamente. E esse vazio que tu falas é a nossa essência, não é? Ou seja, a conexão com a nossa essência. E cada vez mais, eu acho que isto, o que tu acabaste de dizer, é a verdadeira chave. Se estejamos nós a falar sobre psicadélicos, sobre terapia somática, sobre respiração holotrópica, sobre qualquer veículo que nos leve para esse vazio, para essa viagem que eu acho que dura uma vida, mas que efetivamente, tu estavas a dizer, seja quando escolhes aquilo que vais comer ou o que é que vais vestir, aquilo que seja, ainda para mais, hoje em dia, quando eu nasci não era assim, mas hoje em dia, que tu estás exacerbada de opiniões e conteúdo e coisas novas e é o Instagram e de repente, pá, estás a escolher o que é que vais jantar e de repente vem-te à memória tipo, mas isto faz bem, faz mal, isto tem microplásticos, não tem, pá, de repente está a haver uma neurose global. Isso. Eu dou por mim em que, Nur, conecta-te ao corpo. O que é que sentes? Isso. E é tão difícil fazer isto. Ainda para mais no mundo, nós todos a vivermos ao ritmo a que estamos. Como tu dizias e muito bem, não é? Nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para estar no vazio. E este vazio, é do vazio que surgem as respostas. E portanto, estamos todos virados para fora, não é? Em vez de estarmos para o nosso vazio. E numa sociedade em que se considera que há uma verdade para tudo, ou seja, Exato. O que é certo e o que é errado, o que está bem, o que está mal, né? Nós andamos constantemente à procura da solução, da chave, da receita, não é? E isto é tudo menos livre. É isso mesmo. Eu dou este exemplo, eu acho que já dei este exemplo várias vezes aqui no podcast, mas que eu já foi para aí há 2 anos, eu estava, sei lá, estava a almoçar e estava uma senhora que eu estava no celeiro a almoçar e estava uma senhora que pediu uma empada. E disse, não está quente. E a senhora, não, quero que aqueça. Quero. A senhora vai a pôr a coisa o prato no micro-ondas. Ela, não, por favor, micro-ondas não, dê-me assim. Eu acho que aquele stress dela causou muito pior do que se aquecesse a empada no micro-ondas, não é? E de repente estamos todos aqui a viver, já nem sei, estamos todos perdidos, não é? Porque também estamos todos preocupados em não usar plásticos, mas de repente estamos todos com roupas da Nike e não sei quê, ou com roupas que de repente a pegada ecológica é enorme. Parece que há uma... Não sei explicar, estamos todos um bocado perdidos. E este excesso de informação desconecta-nos de nós. Olha, mas é curioso usares esse exemplo do micro-ondas porque foi uma das minhas vivências, mas há muitos anos atrás, acho que foi após a primeira experiência com respiração holotrópica que eu tive, que confesso que foi um bocadinho desorganizador. Eu acho que na altura eu não estava de todo preparada. Ou se calhar estava, não é? Mas pronto, lá está, eu não sabia qual era o impacto que podia ter, não é? Acho que se eu soubesse, se calhar tinha lidado mais rapidamente, não é? Nem melhor nem pior.
E que foi precisamente essa sensação de chegar a casa e tudo ser estranho. De repente eu olhar para o micro-ondas e pensar, mas porquê é que eu preciso disto? Qual é o sentido que isto faz na minha vida? Mas isso também me... ser desorganizador no sentido de que me desidentificou e de repente eu estava a sentir que era diferente de todos os outros. Sim. E o que é que isto significava sobre mim. Interessante. E pronto, isto também para dizer, lá está, é importante uma boa preparação quando Sim. trabalhamos nestes Sim. estados. Eu uma vez fiz uma experiência de microdoses durante algumas semanas e lembro-me de estar na estrada e estar a pensar qual era a utilidade das setas que apontam para Lisboa, Cascais, e imagina como é que seria se não houvesse setas. Primeiro se não houvesse GPS, mas se não houvesse setas, nós estávamos muito mais conectados, tipo, intuitivamente, sei lá, eu sei que demoraríamos muito mais a chegar aos sítios, mas de repente questionar-se sobre estas coisas, não é? Obviamente o exemplo das setas é um exemplo muito já radical, mas isto para ir de encontrar aquilo que estamos a dizer, a falar agora, que é este vazio é tão importante, não é? Estarmos ligados a este vazio e não há espaço mesmo para o poder criativo, não é? As ideias, a criação só nasce daí, desse espaço. Isso mesmo. Mas sabes que uma das frases, das afirmações que também me apaixonou sobre Stanislav Grof é que o que ele diz sobre aquilo que são os estados holotrópicos de consciência é que são uma nova forma de trazer uma nova moralidade ao mundo. Este exemplo que eu te dei do micro-ondas não é por acaso, é porque de repente eu fiquei assustada também com a quantidade de lixo que nós produzimos sem pensar. Sim. E Stanislav diz isto mesmo, que sem guias, sem gurus, tu próprio acederes a este tipo de pensamento e de informação que pode trazer uma nova moralidade ao mundo. E imagina, porque é que esta questão é muito interessante, que é o álcool é um estupefaciente que eu diria que é bastante mais tóxico ou prejudicial para a mente ou para a psique do que talvez um psicadélico, mas de certa forma um psicadélico não é legal e o álcool é. Não é? Até que ponto é que não é do interesse também do sistema que nós andemos todos aqui a dormir, não é? Não sei, digo eu. É um bocado por aí, porque de facto um psicadélico traz-te... Lá está, Nur, do sistema, mas às vezes também de nós próprios, porque é uma forma de nos alienarmos. Claro. É a tal questão. Não tens tempo para processar as tuas emoções, mas precisas de continuar a produzir e estar, não é? Estar vivo e... Sim, sem dúvida. E é uma forma de te alienar. Sim. Oh, Ana, nós, não é? Carl Jung fala muito sobre a sombra e acho que se não integrarmos a nossa sombra e a nossa luz de forma plena, andamos um bocado coxos, não é? Andamos um bocado em guerra connosco também e com o mundo. E este trabalho de integração da nossa sombra é um bocado aquilo que nós consideramos, aquilo que é indigno dentro de nós, não é? Aquilo que nós temos vergonha, aquilo que nós não gostamos. Até que ponto é que um psicadélico te traz partes que tu cobras de ti mesma, não é? E qual é o impacto de facto confrontares com a tua sombra, ou se de facto um psicadélico te ajuda nessa integração também, porque eu acho que é super importante. Sim, os psicadélicos, lá está, mais uma vez, trazem a tua sombra à superfície e permitem-te trabalhá-la. E quando tu perguntas qual é o potencial de nos encontrarmos com a nossa sombra, eu respondo-te com outra pergunta: qual é o potencial de evoluires se tudo já estiver perfeito em ti? Pois, não há potencial nenhum. Exatamente. Grande resposta, e assim vamos terminar o nosso episódio. Grande resposta. E fica aqui a pergunta. Olha, Ana, gostei muito de falar contigo. Nós estamos aí a preparar umas séries, depois vou-te fazer outro convite. Umas séries mais assim, uns trios, para estarmos aqui a discutir temas. Boa. E é sempre uma honra vires cá. Obrigada. E é sempre um prazer partilhar este espaço contigo de reflexão. Obrigada, gostei muito. Mesmo. Obrigada. Top! E então, não me perguntas qual é o livro que eu te recomendo? Espera lá. Depois pomos esta parte. Ana, e uma última pergunta.
Se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria? Revelar a Mente, do meu querido amigo Pedro Castro Rodrigues. Claro. Tenho que ler esse livro, que ele já cá teve. Oh, Nur, mas não é só pela qualidade do conteúdo e pela possibilidade de esclarecer muita gente sobre este tema que hoje estivemos aqui a falar, mas também pela qualidade deste ser humano. Eu percebo que sim. Eu disse-lhe, Pedro, és uma máquina. E ele, não, isso... Eu, és mesmo. Mas ele teve... O Pedro começa o livro com uma situação com a orientadora dele de estágio, em que diz muito sobre ele. A orientadora de estágio dele não lhe dava livros para ler e ele a dada altura perguntou-lhe porque é que ela não lhe dava livros para ler e a mulher, de uma forma muito elegante, explicou-lhe que não é nos livros que se aprende a vida e começou a dar-lhe livros de poesia. E só isto diz muito sobre ele, porque ele também tem a capacidade de ver o ser humano por trás do óbvio. Exatamente. No imediato, muitas outras pessoas diriam: esta pessoa não sabe o que está a fazer, nem tem livros para me recomendar. E hoje em dia, não é que as pessoas são consideradas, quantos mais livros leem, mais interessantes são. Brutal. Sim, senhora. Ele contou essa história, sim. Muito bem, Ana. Então, olha, obrigada. E depois cortas e depois eu...